Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 12 do 7º ano. E o tema da nossa aula é a Reforma Protestante contra a Reforma. Para isso, nós temos os seguintes objetivos: definir a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, identificar o Concílio de Trento como importante momento para a reorganização da Igreja Católica no momento da Reforma, apontar os ritos e os dogmas católicos reafirmados na Contra-Reforma e identificar e descrever os instrumentos utilizados pela Contra-Reforma na reafirmação da doutrina católica. Antes de mais nada, não esqueçam, pegue seu livro, seu caderno para as anotações, bem como lápis, caneta e borracha. Agora sim a gente pode começar. Vamos lá? Então, vimos até o momento que diversos nomes de reformadores da Igreja Católica surgiram ali dentro da Igreja. Eram monges, eram até a questão do rei, que estava contra aquela questão do Papa não aprovar o seu divórcio, e até a questão briga por poder, né? Mas a pergunta que não quer calar: o que a Igreja Católica fez em virtude disso? Tá vendo os fiéis saindo da sua igreja, desligando-se da doutrina católica? Será que ficou parado, de braços cruzados, não fez nada quanto a isso? Não foi bem assim. Então, a resposta da Igreja Católica à Reforma, ela é conhecida, vocês vão encontrar nos livros, como Contra-Reforma ou Reforma Católica. E houve, de fato. Qual foi o marco inicial? O marco inicial foi o Concílio de Trento. O que é um concílio, primeiramente? Concílio é uma reunião das principais autoridades dentro da igreja, bispos, arcebispos, entre outros. O que aconteceu? O Papa Paulo III convoca essa reunião na cidade de Trento, e esse concílio, que era uma reunião, então, para discutir a questão da reforma, dessa saída em massa de fiéis da doutrina católica, iniciou em 1545 e terminou em 1563. E o propósito primordial, o objetivo maior, era justamente discutir ações de dentro da igreja para diminuir os efeitos da reforma protestante, reduzir essa saída em massa de fiéis. Muito bem, quais foram os dogmas, as verdades da igreja e os ritos que foram reafirmados? Primeiramente, foi reafirmada a questão da salvação pela fé, por aquilo que eu acredito, e também pelas boas obras que eu faço. A presença de Cristo na Eucaristia, na questão do corpo de Cristo, da hóstia, né? A autoridade e a infalibilidade do Papa, ou seja, ele é a autoridade maior, ele é infalível naquilo que ele fala, daquilo que ele se propõe. E hierarquia eclesiástica, tem o Papa, tem o arcebispo, o bispo, entre outros. Celibato do clero, continua a questão de que o padre não casa. Essa é uma discussão, porque inicialmente o não casamento do padre era justamente por conta daquele acúmulo de riquezas que a igreja tinha em certo momento, e que se cada padre tivesse filhos, 2, 3 ou até mais, que na época era comum, iria ter que distribuir essas riquezas. Hoje em dia, se a gente conversa com o padre, mas por que o senhor não casa? Fala-se muito na questão de ter mais disponibilidade para servir a comunidade. Embora lá o pastor da igreja luterana, batista em si, eles têm família. Então é uma visão diferenciada. Não há certo, não há errado. Outro fato que foi reafirmado: a devoção aos santos e à Virgem Maria. Os 7 sacramentos, que permaneceu,
e o latim na Bíblia e também na realização das missas. Sabe-se que hoje já não continuou essa questão. Hoje as missas são rezadas na língua nacional e mesmo a Bíblia é um dos livros que tem a tradução em todas as línguas, né? Também o que foi decidido lá no Concílio de Trento? Foi condenado a venda das indulgências, lembrando que era a venda do perdão dos pecados, e a de cargos eclesiásticos. Por quê? Na época, ser padre, ser bispo, papa entre si, não era uma questão de vocação, de dom. Lá, quem tinha mais dinheiro comprava esse cargo dentro da igreja. Então, isso também foi um dos pontos que Lutero criticou dentro da Reforma Protestante. E quais foram os instrumentos da Reforma? Nós temos 4 principais instrumentos que a gente vai entender um pouquinho melhor no decorrer dessa aula, mas entendendo que são o catecismo, que é específico ali mais para formação de novos fiéis, catequização em si. Tribunal do Santo Ofício, que já existia na Idade Média, tinha reduzido o seu poder, mas agora ele é reativado para reduzir o número de infiéis, ou seja, das pessoas que não estão seguindo a doutrina católica. O Index Librorum Prohibitório, ou Índice de Livros Proibidos, que é uma lista de livros que eram proibidos aos católicos, porque tinham ideias que poderiam deturpar, fazer com que eles saíssem, não acreditassem mais nessas verdades absolutas da igreja. E a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, que tinham por principal objetivo buscar novos fiéis. Muito bem, catecismo, que é o primeiro instrumento. Ele é um livro que possui o resumo de toda a doutrina católica. E ele foi criado com o objetivo de ser utilizado na evangelização de novos fiéis, principalmente de jovens e crianças. Para quem faz parte da Igreja Católica, sabe que a gente passa por períodos de formação. Tem a catequese para a primeira Eucaristia, depois a catequese para o Crisma, né? Então, aqueles livros que a gente recebe são fragmentos referentes ao próprio catecismo. A pessoa vai tornar-se ministro da Eucaristia, por exemplo, dentro da igreja. Ela tem como seu manual de como agir dentro do catecismo, que resume toda a doutrina católica. Muito bem, no Concílio de Trento ainda se determinou a criação de seminários para a formação do clero e a elaboração do catecismo. Dentro do Tribunal de Santo Ofício, qual que era o objetivo? Era garantir que os fiéis seguissem à risca o que foi determinado no Concílio de Trento. Ele foi reorganizado, como eu disse, na Idade Média ele tinha com muita força, mas ele tinha diminuído o seu poder, mas agora era necessário. Qual era o propósito? Vigiar, julgar e punir os acusados de heresia. Lembrando que um herege, quem praticava heresia, era aquele que praticava algo contrário ao que a igreja determinava como verdade. Quem estava seguindo ao luteranismo, calvinismo, anglicanismo, de certa forma era considerado herege. Foram perseguidos pela Inquisição, então, os protestantes, judeus, cristãos novos, cientistas e pensadores. Por quê? Porque eles estavam questionando as verdades da doutrina católica. Muitos eram punidos com a morte e a punição em relação à morte mais utilizada era a questão da fogueira. Tem uma dica até sobre a questão da Inquisição,
O Museu da Inquisição de Belo Horizonte disponibiliza uma visita virtual às suas instalações por meio desse link aqui, que é disponibilizado para vocês por meio dos slides. Só clicar lá e verificar, lá tem instrumentos da Inquisição, conta um pouquinho desse período, que vai também interferir aqui na história do Brasil, com a vinda dos jesuítas, mas eu já estou passando para frente, vamos lá. O Index Librorum Prohibitorum, ou Índice de Livros Proibidos, ele foi organizado pela Inquisição ainda, sendo constituído então por uma lista de livros que eram censurados pela Igreja, porque eram considerados prejudiciais à fé católica. Eles tinham ideias que não batiam, não se relacionavam com as verdades da Igreja. E esse índice, ele só foi extinto em 1966 pelo Papa Paulo VI. Mas até hoje, autoridades da igreja, elas emitem alertas, documentos falando sobre alguns livros, algumas obras que os católicos precisam ter um certo cuidado. Por exemplo, a questão do Código da Vinci, o Harry Potter, são livros mais atuais e que têm algumas recomendações por parte da igreja para que os católicos tenham mais cuidado ao ler esses livros e questionar questionar as verdades da igreja. Companhia de Jesus, ou os jesuítas. Ela foi criada em 1534 e quem foi o criador foi o militar espanhol Inácio de Loyola. Qual era o propósito? Qual era o objetivo? Expandir o catolicismo e conquistar novos fiéis. Os jesuítas, eles eram também considerados soldados de Cristo. Eles seguiam uma rígida disciplina e tinham como missão combater o avanço do protestantismo por meio da reafirmação da fé católica, criação de escolas religiosas e também a conversão de novos fiéis. Aí que vai combinar muito com a história do Brasil. Por quê? Na vinda da frota de Cabral para o Brasil, vem junto a ele os jesuítas, com o propósito do quê? Buscar novos fiéis, ampliar a fé católica. Eles vêm até aqui, catequizam nossos índios e ainda as primeiras escolas do Brasil, elas são da ordem dos jesuítas. São os jesuítas que vão criar as primeiras escolas, vão ensinar os primeiros, digamos assim, brasileiros aqui, tá? Outro ponto importante dentro da Contra-Reforma, a questão da arte. A arte enquanto forma de educar pelo olhar, convencer e envolver o observador pelo olhar. Então, observem o Barroco, que ele utilizava-se do que para educar? A exuberância, a dramaticidade, exaltação dos sentimentos, religiosidade e também o misticismo. Aqui para vocês tem uma das obras baseada nesta arte, né? E eu posso dizer que no Brasil a arte barroca ela teve destaque principalmente na época da mineração. E o principal artista, né, símbolo desta arte é o Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido por Aleijadinho. Ele principalmente criava esculturas em relação à religião. Era uma forma de mostrar para as pessoas todos os caminhos de Cristo, passagens da Bíblia. Então, educar pelo olhar. Nas próximas aulas, nós iremos ver mais sobre a reforma e a contra-reforma, principalmente na questão da intolerância religiosa e a influência que veio trazer aqui para o Brasil. Então, agora é a hora da atividade. Peguem suas anotações, peguem a proposta de atividade da professora. Bons estudos a todos, um abraço e tchau!